Quem não conhece São Paulo acredita que ela é a cidade perfeita, com vários prédios incríveis e com arquitetura encantadora. Mas quem anda pelas ruas do centro da capital paulista vê um cenário completamente diferente, com centenas de prédios que estão completamente abandonados. O centro de São Paulo é a região com a maior concentração de serviços da cidade e é onde as pessoas têm maior acesso ao transporte público, bancos e restaurantes. Tudo isso poderia fazer com que a região fosse o local ideal para morar. Mas não é isso que é encontrado, e sim muita gente atrás de moradia e muito imóvel degradado, sendo mais de 30 mil imóveis abandonados em toda a cidade. Muitos dos prédios abandonados foram invadidos por movimentos de moradia popular, sendo que em alguns prédios chega a morar cerca de 102 famílias. Só que o mais impressionante disso tudo está no bairro da Moca, na zona leste da capital. Uma reportagem do Fantástico mostrou um galpão construído em 1913 e que foi ocupado por famílias sem teto, sendo que a maioria são imigrantes. A comunidade é chamada de Tijolinho da Moca e conta com mercadinhos, lojas e igrejas, que atendem a uma população de 10 mil pessoas, misturadas entre brasileiros, bolivianos, venezuelanos e haitianos, onde apenas uma porta dá acesso à entrada e saída do galpão. E em 2018, após o incêndio, 3 crianças acabaram morrendo. Os prédios abandonados no centro de São Paulo se tornaram um grande problema. Entre os anos de 1970 e 2000, os principais bairros da zona central perderam praticamente metade da população, se tornando bairros apenas de comércio que ficam abandonados à noite sem gente para cuidar do espaço público. O mais impressionante é o fato da região estar totalmente equipada com infraestrutura, um bom serviço público e comércio super movimentado durante o dia. Todos esses fatos nos fazem questionar o motivo da capital paulista estar nessa situação, por que tem tanto prédio abandonado e será que um dia voltará a ter seus prédios restaurados e livres de invasões ou moradias irregulares? São Paulo sempre teve grande importância econômica no Brasil, já que é a 17ª cidade mais rica do mundo e a maior capital da América Latina. O mercado consumidor paulistano é de cerca de 13 milhões de pessoas com diversas faixas de renda, isso sem contar com os turistas e empresários de outras cidades e estados que buscam o comércio da cidade para fazer o estoque de mercadorias em seus negócios. O varejo de São Paulo sempre foi referência, com mais de 2 mil empresas instaladas, 56 shoppings e 59 ruas especializadas em vários segmentos. Segundo o relatório The World Best Cities de 2023, São Paulo é a 33ª melhor cidade do mundo. Considerada a capital brasileira dos arranha-céus, São Paulo recebe muitos turistas motivados a conhecer diversos prédios famosos ou com arquitetura diferenciada. Segundo o levantamento realizado pelo Observatório de Turismos e Eventos, cerca de 12,9% dos visitantes que se dirigem às centrais de informação turística, as chamadas CITs, buscam conhecimento sobre arquitetura, arte e cultura da capital. Quem anda pelas ruas do centro ou pela Avenida Paulista acaba se surpreendendo com os detalhes de alguns dos prédios mais famosos da cidade. E se prestar atenção nos detalhes dessas construções, acaba se conectando com a arquitetura. E o que não falta em São Paulo são obras arquitetônicas. Com o crescimento da capital paulista ao longo do século XX, vários edifícios construídos se tornaram marcos da cidade e do país. Essas obras de arte da engenharia deixaram sua marca na paisagem por meio de construções que são até hoje reverenciadas e visitadas por pessoas de todo o Brasil e do mundo. Mas não se engane, nem tudo é um mar de rosas. Se você prestar bastante atenção, vai perceber que além das obras icônicas e maravilhosas de São Paulo,
existem centenas de construções que estão em situações precárias, com risco de desmoronamento, ocupada por milhares de pessoas sem teto e completamente abandonadas. A maior cidade da América Latina tem sofrido bastante com janelas trocadas por tapumes ou pedaço de plástico velho, fachadas pichadas e desbotadas em edifícios que já foram símbolos de prosperidade e que hoje formam um cenário desagradável. Afinal de contas, como pode uma área com tantos empregos e tanta infraestrutura urbana ter esse tanto de imóveis abandonados? Segundo o último censo feito pelo IBGE, em 2010 haviam cerca de 33 mil imóveis ociosos na região central e 290 mil imóveis vazios em toda a cidade. Mas alguns pesquisadores da FGV, Fundação Getúlio Vargas, acreditam que esse censo está defasado e que a cidade deve ter muito mais que 33 mil imóveis abandonados. Além disso, cerca de 322 mil famílias vivem em moradias precárias, enquanto a prefeitura estima que cerca de 31 mil pessoas vivem nas ruas. O abandono do centro é parte de um processo que começou nos anos de 1970, quando os paulistanos mais ricos foram deixando as avenidas Ipiranga e São João e atraindo os grandes equipamentos urbanos que acabaram migrando juntos. Os bancos foram para a Avenida Paulista e os shoppings foram construídos em outros bairros. Grandes obras viárias acabaram acelerando o processo de esvaziamento com a construção de grandes terminais de ônibus e do Minhocão, que reforçou a ideia de que ali é uma região de passagem e não uma região adequada para se morar. A falta de segurança e limpeza da região são muitas vezes usadas como explicação para o abandono, mas na verdade a degradação veio depois que as pessoas saíram da região. O desinteresse econômico levou a outro efeito colateral. A manutenção dos prédios vazios e o acúmulo de dívidas do IPTU se traduziram em prejuízo para os proprietários que acabaram abandonando as edificações. Uma das reclamações frequentes do mercado imobiliário é que a burocracia para aprovar a reforma de prédios antigos é tão grande que acaba inviabilizando as obras. Para o economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, muitas vezes existem exigências demais. Ele diz que existe um excesso de regulação, uma infinidade de órgãos e agências que muitas vezes fazem exigências contraditórias entre si e é tão difícil recuperar o que é antigo que acaba se abandonando. Para resolver isso, é preciso ter uma legislação mais simples e mais flexibilidade para a reforma de prédios antigos, já que a estrutura muitas das vezes dificulta a adequação a detalhes da legislação moderna, como, por exemplo, algumas regras de acessibilidade. Para Nádia Somek, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, não se trata apenas de uma questão de burocracia. Ela diz que muitos proprietários não colocam os prédios no mercado porque estão esperando lucrar muito mais no futuro com uma valorização da área e que existe uma forte pressão na Câmara dos Vereadores para que não se efetive o cumprimento da lei que permite desapropriação em prédios que não cumpram sua função social. Muitos prédios também não são colocados no mercado por conta de problemas judiciais, disputas familiares entre herdeiros e o próprio acúmulo de dívidas com o IPTU. Mesmo quando se fala de programas de habitação social, a preferência das construtoras é por terrenos na periferia. Como são mais baratos, garantem um lucro maior com cada unidade construída, já que existe um limite de preço nas moradias populares. Assim, os prédios abandonados na região central ficam num limbo. Estão numa região valorizada demais para a habitação social, mas não considerada nobre o suficiente para dar lucro em projetos voltados para classes mais altas. O edifício Independência, famoso por ser o endereço do tradicional Bar Brahma e que está há vários anos com 13 de seus 15 andares completamente vazios, está em estado de degradação, com janelas quebradas e pichações e uma placa de aluga-se.
O caso do Independência é incomum, mas está longe de ser exceção no centro expandido de São Paulo. Até 2020 foram notificados pela prefeitura ao menos 666 imóveis no centro, sendo que 84% eram edificações vazias ou abandonadas. O Plano Diretor de São Paulo de 2014 já previa o chamado IPTU progressivo, com 5 alíquotas, a mais alta com 8%, sendo que cerca de 1.743 imóveis pagam o imposto progressivo hoje, de acordo com a gestão do prefeito Ricardo Nunes. 181 imóveis já pagam a última alíquota e estão vazios há no mínimo 5 anos. É o caso do edifício Independência, que é de propriedade da tradicional imobiliária Savoy. Enquanto esses imóveis permanecem desocupados, ao mesmo tempo, a população sem teto na cidade chegou a 31 mil pessoas em 2021. Embora a lei permita que a prefeitura realize desapropriações de imóveis desocupados por mais de 5 anos desde 2019 e os destine a projetos de habitação social, a norma não tem sido cumprida. Isso porque o pagamento aos proprietários deve ser feito por meio da emissão de títulos da dívida pública do município e, segundo a prefeitura, uma resolução do Senado de 2001 proíbe a emissão desses títulos. São Paulo sofre muito com os prédios abandonados por toda a cidade e os governantes até parecem adorar uma tragédia, já que várias medidas de segurança para proteger o cidadão só são tomadas depois que algo muito terrível acontece na cidade, causando muitos mortos e feridos. E isso não é algo novo. Desde a década de 1930, as negligências públicas levaram a acontecimentos tristes. Em 1938, a inexistência de um código de leis para funcionamento de teatros e cinemas levou ao trágico acontecimento do Cine Oberdan, com mais de 30 mortos. Nos anos de 1960 e 1970, aconteceu a era dos grandes incêndios em edifícios de São Paulo, com o edifício Andraus em 1972 e o edifício Joelma em 1974. Só depois desses dois casos que as leis e medidas mais arrojadas de combate a incêndio na capital foram adotadas. E mesmo assim, até hoje, existe no centro histórico de São Paulo um esqueleto de prédio abandonado, correndo risco real de uma tragédia que pode vir a causar mortes. Construído no início da década de 1960, a estrutura foi projetada para ser um edifício garagem, já que naquela época a capital paulista recebeu um boom de projetos de novos edifícios garagem, levado em consideração que o centro da cidade era repleto de prédios antigos sem garagem para os prédios e ainda não havia o metrô para se locomover no centro. Mas algumas coisas deram errado e o edifício jamais foi construído, se transformando no maior esqueleto e no grande símbolo da decadência que há anos acomete o centro histórico de São Paulo. Seja lá qual for a razão deste abandono, é evidente que passou da hora do prédio ser demolido para deixar de oferecer riscos aos munícipes. O edifício Wilton Pães de Almeida foi tão negligenciado que acabou sofrendo com um grande incêndio que abalou suas frágeis estruturas, causando seu desabamento e gerando um saldo de 7 mortos. Segundo a relatora especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada, Leilani Farha, o colapso do prédio de 24 andares, ocupado por 150 famílias após quase 2 décadas de abandono, mostra que a relação entre a falta de moradia e a morte é muito próxima. Ela diz que quando governos em nível federal e local fracassam em implementar o direito de moradia, grandes tragédias e mortes acontecem. Os imóveis vazios da capital paulista acabam se tornando deteriorados, assim como os rios de esgoto da cidade. Antes da pandemia, a estimativa era que existiam cerca de 300 mil imóveis vazios, a maioria em regiões centrais, o que seria o suficiente para erradicar o déficit habitacional da cidade.
Se 25% dos imóveis fechados fossem de algum modo ativados, fazendo valer a função social da propriedade, como prevê a nossa Constituição, teríamos o maior programa habitacional já feito na cidade. Seria uma medida em caráter excepcional, que funcionaria como poderosa alavanca de desenvolvimento urbano. Com uma tentativa de pressionar os proprietários de imóveis abandonados a torná-los novamente ativos, a Prefeitura afirma que a aplicação do PEUC também é um instrumento importante para o combate ao déficit habitacional da cidade, pois um dos usos para imóveis ociosos pode ser a habitação de interesse social. Isso porque, caso o imóvel complete 5 anos de IPTU progressivo, existe a possibilidade de ele ser desapropriado pela gestão pública para se transformar em moradia social. O objetivo da lei é fazer cumprir a função social do imóvel, e a partir do momento que o proprietário não faz cumprir a função social e o poder público entra no jogo, o intuito do poder público é transformar aquilo em moradia popular para combater o déficit habitacional da cidade. E parece que essa ideia saiu do papel, pois finalmente a Prefeitura de São Paulo anunciou que iria reformar os prédios para serem oficialmente transformados em habitação popular, oferecendo a dignidade e a estrutura que todo cidadão e toda cidadã merecem e têm direito. Uma dessas obras é o edifício Prestes Maia, e a reforma será coordenada pelo Movimento de Moradia e utilizará a técnica de retrofit para construir 287 apartamentos entre 30 e 50 metros quadrados, além de luz, gás e água corretamente instalados para aprimorar a residência das cerca de 60 famílias que atualmente vivem no local e receber outras 227 famílias que já moraram no Prestes Maia. Com 23 andares em seus 2 blocos e localizado no bairro da Luz, o edifício Prestes Maia era um símbolo de uma antiga São Paulo industrial entre a década de 1950, quando foi construído, e a década de 1980, enquanto funcionou como sede da Companhia Nacional de Tecidos. A tecelagem, porém, foi à falência nos anos de 1990, e a imensa construção no centro da capital paulista permaneceu vazia e abandonada até 2002, quando foi ocupada por pessoas sem teto em busca de um lugar para morar, tornando o Prestes Maia em uma das maiores ocupações verticais da América Latina. Atualmente, como a 6ª cidade mais populosa do Brasil e com mais de 2 milhões de habitantes, Belo Horizonte é conhecida por ser rodeada de morros e montanhas, pelo seu clima ameno e por ser uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. A cidade é polo de grandes startups de tecnologia e inovação, com maior quantidade de boteco por metro quadrado e famosa pela deliciosa comida mineira. Com uma área territorial de 331 km², a cidade já foi indicada pela ONU como a 5ª melhor cidade para se morar no Brasil, e fatores como longevidade, educação e renda estão entre os melhores de todas as cidades brasileiras. Apelidada de BH, a cidade conta com uma ampla rede de infraestrutura e é recheada de importantes monumentos arquitetônicos que contam a história da cidade. Mas de um tempo para cá, a verticalização fez a capital mineira deixar de ser uma cidade-jardim para se tornar uma selva de pedra. E o crescimento mal planejado prejudicou o centro, espalhando as empresas e a população para outras regiões da cidade. Isso levou ao abandono de muitos prédios públicos e privados que estão sendo invadidos por famílias que reivindicam os edifícios para que cumpra sua função social. Mas como a cidade chegou a essa situação? O que está sendo feito para solucionar esse problema? A história de Belo Horizonte iniciou em 1701, quando o bandeirante João Leite Silva Ortiz chegou na cidade de Congonhas em busca de ouro. Não obtendo sucesso em sua empreitada, ele se estabeleceu nas terras, desenvolveu plantações e criou gado. E rapidamente a ocupação cresceu e ficou conhecida, e em 1707 já era citada em documentos oficiais. Com o crescimento exponencial da cidade e a topografia favorecendo a agricultura e a criação de gado, o povoado cresceu e foi batizado como Arraial do Curral del Rei,
e das 40 famílias que moravam na região, a população saltou para 18 mil habitantes. Nessa época, a capital de Minas Gerais era Ouro Preto, uma região populosa e que gerava riqueza através da exploração de minérios, até que as jazidas se esgotaram e a cidade se tornou inviável para o desenvolvimento urbano, o que gerou necessidade de transferir a capital para outro lugar. Foi então que em 1893 o povoado Arraial do Curral del Rei se destacou por sua localidade e passou a ser município da capital de Minas Gerais, passando a se chamar Cidade de Minas. Mas Arraial não tinha estrutura para ser capital de Minas, e os trabalhos de construção da cidade ocorreram em 1894 e 1897, projetada pelo engenheiro Arão Reis, e se tornou uma das primeiras cidades brasileiras planejada. Em 1897, a cidade de Minas foi inaugurada, mas foi apenas em 1901 que passou a se chamar Belo Horizonte. A expansão da cidade cresceu de forma acelerada e extrapolou o projeto inicial de 100 mil habitantes, que era previsto de ser alcançado quando a cidade completasse 100 anos. Mas em 1950, a cidade já contava com 700 mil habitantes. Entre os anos 60 e 70, a capital mineira se expandiu novamente e a verticalização da cidade comprometeu suas características originais de cidade-jardim, e a cidade nessa época já contava com mais de 1 milhão de habitantes. Mas até a década de 70, a construção de arranha-céus era permitida apenas na região central de BH, o que resultou em uma superlotação de prédios. A verticalização das cidades foi uma tendência no mundo todo, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando foi preciso reordenar os centros urbanos destruídos pelos bombardeios e projetar edifícios para que todos tivessem a oportunidade de viver em regiões centrais. O Brasil não vivenciou guerras em suas terras, mas essa tendência foi incorporada aos poucos, principalmente por muitos engenheiros e arquitetos terem estudado essas tendências na Europa e implantado por aqui. Mas a verticalização tem deixado o centro de BH, expandindo para outras regiões da cidade, onde antes eram formados apenas por casas. Com isso, os investimentos em infraestrutura que antes estavam concentrados no centro passaram a se expandir. Muitas empresas deixaram a região central e muitos prédios acabaram vazios e abandonados. Belo Horizonte enfrenta uma situação peculiar que tem sido enfrentada pela população no que diz respeito à moradia. O relatório final do Grupo de Trabalho sobre Direito à Moradia da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor mostra que a cidade possui 78 mil famílias sem casa, enquanto muitos imóveis estão vazios ou não estão sendo utilizados de forma adequada. Para se ter uma ideia, a cidade conta com mais imóveis vazios do que moradores em situação de rua, algo que chama atenção pelo fato de BH ser uma das cidades mais importantes do país. Segundo o Censo IBGE, Belo Horizonte conta com mais de 108 mil moradias que não são utilizadas e mais de 11.300 pessoas em situação de rua. Isso equivale a 10 vezes a população em situação de rua da cidade. A prefeitura da cidade considera imóvel vazio os imóveis de uso temporário, imóveis abandonados, utilizados para locação ou que durante o censo não estão ocupados. Pensando nisso, Fuad Noman, atual prefeito de BH, diz que quer reabilitar prédios abandonados no centro da cidade e transformá-los em moradias. Ele diz que a revitalização do centro se dará em várias regiões da cidade e mesmo considerando que o projeto pode não agradar a todos, ele acredita que a reação tem sido positiva. Enquanto isso não acontece, os desabrigados encontram uma solução por conta própria, invadindo prédios que estão vazios no centro de BH. Cerca de 200 famílias ocuparam um prédio vazio, pedindo para que o imóvel se tornasse moradia para quem não tem casa. A ocupação Maria do Arraial se tornou conhecida e foi divulgada em vários sites de notícia, e os integrantes não vão sair do local enquanto a reivindicação não for atendida. Maria do Arraial foi o nome dado à ocupação em BH em homenagem à história de resistência do povo negro trabalhador. Maria foi uma mulher negra que morou no antigo Curral del Rei, onde hoje é localizado o Palácio da Liberdade. Quando solicitada a entregar o terreno para a construção do palácio, a considerada feiticeira se recusou dizendo que só sairia à força.
Ao ser retirada do local, ela lançou uma maldição ao palácio, dizendo que de 4 em 4 anos um governador iria morrer. Coincidência ou não, o fato é que após esse episódio a morte de fato visitou o Palácio da Liberdade, levando embora vários governadores. Mas a situação dos imóveis ociosos de BH não parecem ser coincidência, e sim uma estratégia do setor imobiliário. A capital mineira tem sofrido com a especulação imobiliária, trazendo problemas com imóveis ociosos, onde muitos estão reservados e imobilizados, esperando por uma valorização e, consequentemente, maior valor financeiro aos proprietários, como forma de manter o acúmulo de capital. É estranho imaginar tanta moradia sem ninguém e tanta gente precisando de casa. E embora seja estranho, isso não significa que o censo esteja errado, mas que existe a prática da especulação e uma carência de política de habitação eficiente na cidade. A Constituição Federal garante o acesso à habitação para todos, independentemente de suas circunstâncias financeiras. De acordo com a legislação, propriedades devem desempenhar um papel social, ou seja, proporcionar residência para famílias ou servir como base para atividades econômicas, entre outras funções. E, portanto, a prática de especulação imobiliária seria contrária aos princípios constitucionais. Mas o problema não acontece apenas em BH, mas em um âmbito nacional. A quantidade de casas e apartamentos inutilizados é o dobro do número de famílias que não têm onde morar ou que vivem em condições muito precárias. Segundo dados do IBGE, no Brasil existem 11 milhões de casas vazias e 6 milhões de pessoas sem casa. E São Paulo está em primeiro lugar, com 2 milhões de imóveis vazios. O alto preço dos aluguéis, os despejos mais frequentes, o aumento do número de pessoas em situação de rua, a expulsão dos menos favorecidos das áreas mais valorizadas, a delimitação de territórios para atender ao mercado imobiliário, a ausência de políticas públicas e de planos diretores inclusivos, juntamente com a locação de propriedades para aluguel temporário no Airbnb, são alguns dos fatores que podem explicar essa situação. Mas a superprodução habitacional é o principal fator para a quantidade absurda de imóveis vazios, pois em sua maioria esses imóveis são construídos pensando em investimento, e como não existe uma demanda à altura da superprodução de imóveis, eles acabam ficando abandonados. A Prefeitura de Belo Horizonte planeja revitalizar o centro da cidade e reformar os prédios antigos e que estão em situação precária, com estratégias de licenciamento, regularização e retrofit para intensificar a ocupação do hipercentro e proporcionar melhor uso da infraestrutura urbana, desta que é a principal polaridade da cidade. No retrofit é feita uma reforma nos prédios sem alterar suas características originais, apenas modernizando a estrutura. A ideia é que apartamentos grandes que são tradicionais no centro sejam convertidos em unidades menores para comportar mais moradores. Mas para isso dar certo, algumas regras do Código de Edificações devem ser flexibilizadas para viabilizar o reaproveitamento dos imóveis, com regras mais flexíveis para a adaptação das edificações, como a ventilação mecânica de banheiros, fachadas aeradas, acessibilidade e exigências de vagas de garagem, facilitará a reforma nos edifícios que em sua maioria são muito antigas. Além disso, as habitações que vão se enquadrar no mercado de habitação popular estabelece que a cada metro quadrado destinado a aluguel para famílias com renda de 5 salários mínimos pode ser convertido em área adicional em outras edificações. Haverá isenção de ITBI na compra de imóvel para produção de unidade residencial e 50% do IPTU dos imóveis com projetos aprovados com base na nova legislação pelo período de 3 anos. Mas para que esse plano seja posto em ação, depende do plano diretor, que pode ser uma grande barreira para que esse projeto de fato possa virar realidade. Todavia, seria interessante o poder público, em parceria com a iniciativa privada, oferecer incentivos para o desenvolvimento do retrofit em BH, pois as reformas são uma alternativa bem mais sustentável que as novas construções. Do ponto de vista ambiental, recuperar um prédio antigo é muito melhor que construir um novo, pois o prédio ocioso já tirou da natureza o que precisava ser retirado, e isso seria uma reciclagem da cidade.
Embora seja rápido, sustentável e por vezes mais barato que construir um prédio novo, o retrofit está sujeito a surpresas. Enquanto em um prédio novo os processos são controlados e exista uma base de custo definida, a indústria ainda é lenta, com média de 5 anos para construir em um terreno vazio. Já na reforma, o processo é mais complexo, pois não se sabe o que vai encontrar ao mexer em uma parede, e mesmo que o planejamento financeiro seja mais complexo, a reforma é bem mais rápida. Belo Horizonte precisa de uma vez por todas cuidar da cidade que tem tanta história para contar. A antiga Arraial de Curral del Rey deve ser preservada e é preciso traçar um plano para que a cidade, que um dia foi planejada, possa dar qualidade de vida a seus habitantes. Conhecida no mundo inteiro como a Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro se destaca pelas suas famosas praias de Copacabana e Ipanema, e também pela icônica estátua do Cristo Redentor, com seus 38 metros de altura, situada no topo do Corcovado. O Rio de Janeiro também é casa do Pão de Açúcar, um imponente pico de granito que pode ser alcançado por teleféricos até o seu cume, o que proporciona uma vista deslumbrante da cidade. O Rio de Janeiro também é conhecido por suas grandes favelas, que são parte integrante de sua paisagem urbana. Mas o que pouca gente imagina é que, diante de tanta beleza natural, as belezas artificiais que deveriam ser representadas através das construções históricas construídas ao longo da história do Rio de Janeiro estão a cada dia que passa se degradando, sofrendo com as ações da natureza, longe de qualquer tipo de manutenção e completamente abandonadas. Porque esses prédios históricos estão nessa situação e o que o Rio de Janeiro tem feito para resolver esse problema é o que eu vou te contar nesse vídeo. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais diversificadas de todo o mundo. Possui uma história muito rica e durante quase 200 anos foi a capital do Brasil. A família real portuguesa se mudou para o Rio, tornando a cidade a primeira capital da Europa fora do continente. Até que chegou a proclamação da República e a família imperial que dominava o Brasil na época foi embora para a Europa. O Brasil ganhou seu primeiro presidente e a escravidão foi abolida. A Cidade Maravilhosa mudou muito e cresceu bastante durante a República e está em constante crescimento até os dias de hoje. Segundo o levantamento feito pelo IBGE em 2020, o Rio de Janeiro é o segundo maior estado em geração de riquezas do Brasil, sendo responsável por 12,6% do Produto Interno Bruto Brasileiro, mais conhecido como PIB, cuja a economia é baseada na produção de petróleo, o principal produto de exportação. A extração do petróleo é a principal atividade, embora a região serrana seja importante na agricultura e a região dos lagos na exploração de sal. Com várias indústrias de destaque nacional, especialmente nas cidades de Volta Redonda e Resende, o estado é altamente industrializado e as principais indústrias são a petrolífera, siderúrgica, metalúrgica, automobilística, química, farmacêutica e alimentícia. O turismo é o principal setor de serviços e a principal fonte de geração de riqueza no estado. O Rio de Janeiro é o destino turístico de renome internacional que recebe visitantes durante todo o ano. E no centro da Cidade Maravilhosa existe uma área com muitos imóveis públicos devido à sua antiga posição como capital do Brasil e sua localização privilegiada. Esses imóveis são de responsabilidade da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. No entanto, alguns desses prédios não estão sendo devidamente utilizados e, em alguns casos, estão abandonados. Diferente da cidade de São Paulo, em que a maioria dos prédios abandonados são prédios privados, o Rio de Janeiro conta com prédios públicos em estado de degradação e longe de qualquer tipo de manutenção. A Cidade Maravilhosa foi chamada por esse nome pela primeira vez em 1913 pelo escritor, político e professor
Henrique Maximiano Coelho Neto, em uma crônica publicada no jornal A Notícia. E não parou por aí. Em 1934, a cidade foi citada no que se tornaria uma das músicas brasileiras mais famosas de todos os tempos, e inclusive o hino oficial do Rio de Janeiro até os dias de hoje. Cidade maravilhosa, cheia de encantos meus. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. De fato, o Rio de Janeiro tem uma beleza peculiar, principalmente pelo fato de grande parte da sua beleza ser da própria natureza. Mas como em todas as cidades do Brasil, a beleza nos dias de hoje não é tanta assim. Uma matéria do site O Globo, do Rio de Janeiro, destacou que os prédios e terrenos públicos desocupados e degradados estão se multiplicando na cidade. O desinteresse do mercado imobiliário, a falta de recursos públicos para a reforma e a burocracia são algumas das explicações. O Rio conta com 12.300 imóveis registrados como públicos. Entre esses imóveis estão prédios, terrenos e outros tipos de propriedades. O problema é que, pelo Rio ter passado por grandes mudanças ao longo de sua existência, como o status de Distrito Federal do Brasil e a extinção do Estado da Guanabara, provocou muita complexidade e burocracia ao decidir quem de fato é o responsável por cada imóvel. E como você bem sabe, o Brasil parece adorar uma burocracia. O resultado de tanta burocracia é portas e janelas dos prédios isoladas com tapumes, fachadas completamente pichadas, degradação da estrutura e o risco de invasões. O engraçado é que tudo isso vem acontecendo há anos na cidade maravilhosa, e mesmo depois de vários anúncios de projeto para venda ou revitalização desses espaços, o problema ainda persiste. O projeto chamado Reviver Centro, lançado pela Prefeitura do Rio de Janeiro em junho de 2021, pretende estimular a ocupação residencial, transformando edifícios que antes eram comerciais em prédios residenciais, atrair o setor imobiliário, isentar os impostos e permitir que sejam construídos novos prédios com alturas muito maiores. Segundo o site G1, desde a criação do projeto, o município recebeu 21 pedidos de licença, sendo que 17 já foram concedidos. E ao todo, 1.300 novas unidades residenciais foram aprovadas e 471 estão em análise. Isso traz esperança para os edifícios que há anos se encontram em situação de abandono, sendo que muitos deles ainda estão em nome de órgãos extintos há mais de 60 anos. Segundo o jornal O Globo, a cidade do Rio de Janeiro, acredite ou não, tem 1.123 imóveis públicos que estão no nome do Estado da Guanabara, extinto em 1975, e da Prefeitura do Distrito Federal, que não existe desde a década de 1960. Acontece que a burocracia é tanta que a transferência dos imóveis que estão no nome desses órgãos antigos para a Prefeitura do atual município do Rio de Janeiro não é automática, e a transferência de cada um desses imóveis deve ser feita no cartório, e muitas vezes o registro de titularidade vira objeto de ações judiciais, que pode durar anos para ser resolvido. O resultado é esse que vemos no centro da cidade maravilhosa: edifícios e terrenos abandonados que degradam não apenas a si mesmos, mas também o ambiente que estão inseridos. Quando o imóvel não é utilizado de forma adequada, acaba prejudicando o desenvolvimento do bairro em diversos aspectos. A deterioração do imóvel e seu estado degradado afeta negativamente a vizinhança, causando impactos urbanísticos indesejáveis. Além disso, a falta de utilização do imóvel impede a circulação de riqueza, que fica estagnada naquele local
o que é lamentável em termos de desenvolvimento econômico e social. A cidade de Melbourne, na Austrália, é um notável exemplo mundial, sendo frequentemente classificada como uma das melhores cidades para se viver. No entanto, essa não era a realidade na década de 1980, quando a cidade estava abandonada e enfrentando sérios problemas financeiros. Mas hoje, Melbourne é reconhecida como uma das melhores cidades do mundo, com um impressionante processo de transformação e revitalização. Isso mostra que os prédios do centro do Rio e o próprio centro em si ainda têm esperança e inclusive pode se tornar um bairro residencial, já que nos dias de hoje existem até opções de moradias, coisa que não acontecia no passado pelo fato de o centro ter sido projetado para ser um bairro comercial. Todavia, pode levar um certo tempo para o centro se desenvolver como um bairro comercial e residencial, já que a construção de novos prédios e a revitalização e desburocratização dos edifícios antigos, que hoje se encontram em estado de abandono, pode levar anos para se concretizar, mas esse ciclo pode ser a única esperança que a cidade tem para retornar o seu status de maravilhosa. E como sempre, eu gostaria de pedir para você escrever aqui embaixo nos comentários o que você acha desse assunto e se você tem alguma sugestão para uma possível solução para os prédios abandonados do Rio. Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse formato de vídeo, eu gostaria de recomendar o vídeo contando a história de Eli Horne, o magnata dos imóveis e fundador da construtora Cirela. Para isso, basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu te conto tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e até já!